Oi, gente, boa noite. E aí, como vocês estão? Tudo bem? Pessoal, eu quero conversar com vocês hoje sobre um assunto que é bem polêmico, tá? Mas é assim, a título de lembrete, certo? Eu queria lembrar o que pode ter por trás desse tipo de situação que eu quero colocar hoje para vocês. Com certeza, todos vocês conhecem um caso onde a nora e a sogra não se suportam. Simples assim. Isso é muito conhecido de todos nós. Todos nós conhecemos alguma situação nesse nível. A nora não suporta a sogra e a sogra não suporta a nora. O que tem por trás disso, gente? Que tipo de situação existe por trás desse tremendo desconforto? Porque a nora ama o filho da sogra. A sogra ama o filho que está casado com a nora. E aí, o que se faz com uma coisa assim? Gente, situações como essa não são por acaso. É aí que a gente pode dizer, o acaso não existe. Obviamente, essas duas mulheres, em outras vidas, tiveram grandes dificuldades. E essas grandes dificuldades, com certeza, terminaram envolvendo quem hoje é o filho, o marido. Puxa vida, mas o que a gente faz? Então é um resgate de outras vidas, eu vou ter que aguentar essa criatura até quando? Né? É uma situação delicada, mas é uma situação que não tem como fugir. Aquela nora ali pode ser que tenha sido uma pessoa que a sogra hoje maltratou muito em vidas passadas. Pode ser que em vidas passadas, quem hoje é sogra tenha roubado o marido da nora. Tudo suposições, tá? E aí, depois que desencarnaram, alguns se programam para essa tentativa de resgate, outros a coisa é meio que conduzida, né? Ou outras situações assim também pela força da atração, né? Porque, gente, eu preciso deixar claro uma coisa para vocês. Quando a gente fala na força da atração, a gente precisa lembrar assim, ó, às vezes de tanto que eu não quero encontrar determinada pessoa, mas eu tô vibrando naquela pessoa. Aí que eu atraio a pessoa para minha vida, né? Então, assim, quantas vezes vocês já não passaram por isso? Ai, não quero encontrar fulano, Deus o livre encontrar aquela pessoa. Abre a porta do elevador, você dá de cara com a pessoa que está parada esperando do lado de fora para entrar no elevador, não é assim? Então, gente, essas situações acontecem, né? É por um tipo de atração, por um processo, muitas vezes, de resgate que é importante que aconteça, né? Então, a sogra que roubou o filho, que hoje é filho, mas antes era marido da outra, né? Agora ela vem na condição de mãe, para aprender a respeitar o relacionamento da nora e do filho nesta existência. Aprender a não se meter, a não se intrometer, aprender a respeitar e mais, aprender a amar aquela nora que vai lhe conceder a graça de ser a mãe dos seus netos. É simples assim. Aí se a gente para pensar, como que eu não vou amar? Como que eu não vou aprender a gostar dessa mulher que vive
com o meu filho, que dedica amor ao meu filho, que cuida do meu filho? Como que eu não vou desejar o melhor para ela, que se fez mãe dos meus netos, dessas criaturas pequenas, amadas, que eu amo? Como que eu não vou ter gratidão? Puxa, como é que eu vou fazer para amar a minha nora? Talvez seja o momento de eu tirar o foco de mim, das minhas necessidades, dos meus apegos, do meu querer, e acolher o querer da minha nora, do meu filho, dos meus netos. E a nora é santa? Não, às vezes a nora não é santa, às vezes a nora é difícil pra caramba. Mas o mesmo serve pra nora. Ah, eu não quero saber daquela bruxa. A tua mãe é uma bruxa. Não quero saber dela de jeito nenhum, não quero saber. Mas a nora tem que lembrar e tem que saber que esse homem que ela ama nasceu, é parte desta mãe, da mãe dele, desta sogra, desta mulher. Esse homem que você se sentiu imensamente atraída e pelo qual se apaixonou, recebeu a educação dessa mulher que você diz não suportar. Essa mulher que você diz não suportar, o educou, fez muito pela educação dele, ajudou, colaborou, contribuiu para a formação do caráter deste homem que você ama. Vamos lá, gratidão. Você tem um maridão que teve uma educação maravilhosa, que teve a bênção da vida a partir da mãe dele, que é sua sogra, que baba pelos seus filhos, que são os netos dela. Então, gente, hoje eu queria conversar aí com as noras e as sogras, lembrando que essas situações não são por acaso. Essas dificuldades de relacionamento, essa antipatia, eu não sei, ela nunca me fez nada, mas eu não suporto, eu antipatizo terrivelmente. Vamos parar e vamos entender que existe sim uma explicação por trás disso, sim. E essa explicação tem que ser, ou pode ser, o ponto de partida de estarem hasteando a bandeira da paz. Vamos lá, vamos tentar se entender. Vamos tentar olhar uma para a outra e perceber os valores que cada uma tem. Ninguém é 100% ruim, ninguém é 100% maravilhoso. Então vamos lá. Vocês não estão juntas na qualidade de mãe e de sogra, de esposa e de sogra, por acaso. E vamos combinar, coitado do filho do marido, que fica no meio do fogo cruzado. É complicado isso. É bem complicado. Porque como é que você vai fazer o marido, o filho, gostar mais de uma do que da outra? Não dá, gente. Os amores são diferentes. O marido ama a mulher de uma forma, é um tipo de amor. Ama a mãe de outra forma, é outro tipo de amor. Mas isso não faz com que obrigue aquele filho, aquele marido, a amar mais uma ou outra. Sacanagem isso, gente. Então hoje eu quis conversar sobre esse assunto bem polêmico, bem complicado, né? E estou falando aqui nora e sogra, mas também existe aí cunhado, cunhada, cunhados, nora, sogro, enfim, por aí, irmão, irmã, né? Diversos tipos de relacionamento que a gente precisa sim começar a pensar, porque depois que a pessoa faz a passagem, aí a gente percebe que muitas vezes a gente perde tempo
discutindo, medindo forças. E aí, quando a pessoa faz a passagem, você percebe que mediu forças e discutiu por coisas muitas vezes insignificantes. E aí, a gente perde uma verdadeira oportunidade de resgatar. E digo mais, o que não foi resgatado nessa, fica para outras. Então, muito possivelmente, em outras, estarão se encontrando de novo. Então é isso, minha gente. Eu quis conversar com você sobre esse assunto só a título de esclarecimento, de curiosidade, de reflexão, seja lá o motivo que for, tá bom? Um beijo bem grande para todos vocês, um forte abraço, fiquem com Deus hoje e sempre. Que assim seja.